Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre jogadores, contratação de jogadores, mercado da bola, que é uma parada que a gente precisa falar para a gente poder cobrar dessa diretoria um posicionamento acerca de reforços para setores carentes do Vasco da Gama. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Dois jogadores importantes aí foram mencionados, tiveram seus nomes aí falados no ambiente do Vasco da Gama, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. O que eu peço para você é deixa seu like, se inscreve no canal, isso fortalece muito o nosso conteúdo aqui. E tendo dito isso, bora começar o vídeo. Então pessoal, o importante é para contextualizar para vocês aqui o seguinte: o Vasco precisa reforçar algumas posições carentes ali do seu elenco. Fez isso no setor defensivo, trazendo aí o Lemos, trazendo o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas. Fez isso para incorporar um pouco mais o meio de campo, quando quando firmou o contrato com o Atlético Paranaense para a permanência do Hugo Moura. Trouxe o Tietê também, que chegou animado, aí foi apresentado ontem. Então, ali meio que se resolveu e dá para quebrar um galho com esses que trouxeram aí. Agora, um setor que é muito carente no Vasco da Gama e que a galera ainda cobra algumas movimentações por parte do Pedrinho e do Marcelo Santana é o setor ofensivo. Hoje, de atacante mesmo, que a gente pode contar, a gente só tem o Verratti. O Emerson Rodrigues, por exemplo, joga, mas o Emerson Rodrigues é o Emerson Rodrigues que vocês estão acostumados aí. O Adson voltando de lesão, mas já está sentindo dores, pode ser até que opere de novo. Não sabemos a situação real do Adson, sentiu incômodo na perna que ele operou. O DVD está lesionado. E aí a gente vai contar com quem? Com Alex Teixeira? Somente com ele? A gente vai contar com quem? GB, menino do Rio? Então a gente precisa contratar pelo menos mais um ponta, tá? Porque Jean Davi também, a gente vai contar com Jean Davi. A gente precisa contratar mais um ponta e mais um centroavante, tá? Se o Vasco vai fazer isso, não sei. O importante é que o próprio Pedrinho falou que ainda está conversando com alguns jogadores para reforçar o sistema ofensivo. E aí surgiu a ideia do atacante misterioso. Alguns nomes foram ventilados, ventilaram aí o nome do Lloyd Augusto, né? Um angolano, jogador aí que joga lá na segunda divisão, acho, ou na primeira divisão da Turquia. Não me animou, por isso que eu nem falei muito dele aqui, a não ser comentar no canal do Giro. Aí também surgiu a possibilidade de dois jogadores que aí sim eu acho interessante. Um deles é o Eduardo Vargas. Você está falando que o Eduardo Vargas vai vir para o Vasco? Cara, não estou falando que ele vai vir para o Vasco não. Mas tem um porém. O Vargas, vamos falar os pontos bons primeiro, tá? Depois a gente fala o lado ruim. O Vargas, por exemplo, ele está saindo do Atlético Mineiro. Então está terminando seu contrato, se não me engano. O Atlético não quer renovar. O jogador, por exemplo, vai ficar livre. O jogador, por exemplo, é um bom jogador na minha visão, apesar dos 34 anos. É um jogador que joga em time grande, é um jogador que participou de vários jogos aí sob pressão, jogos decisivos. É um jogador que sabe fazer gol, tem um bom chute, faz gol de cabeça. É um jogador que tem um bom posicionamento, apesar dos 34 anos. Então, se o Vargas hoje viesse para o Vasco, seria ideal, e o Vargas não seria banco desse Vasco da Gama aí não. O Vasco não seria banco para o Emerson Rodrigues, o Vargas não seria banco para o Alex Teixeira. Isso é um ponto importante. O ponto negativo é que o Vargas é muito caro. Ele recebe um salário muito alto no Galo. Não sabemos se o Vasco um dia fizer uma proposta por ele, até porque o staff do jogador, segundo informações aí, o staff do jogador, ele negou, né? Falou que é mentira qualquer negociação que esteja acontecendo entre Vargas e Vasco. Então, por hora não tem nada certo, mas ele é um jogador muito caro. Não sei se ele vai aceitar reduzir salário para vir para o Vasco. Uma única chance dele vir para o Vasco, em alguma situação reduzindo salário, enfim,
é o seguinte: é se caso nenhum clube quiser ele, tanto fora quanto aqui, nenhum clube apostar nele ou apostar no salário que ele recebe. Aí tem chance dele abrir conversa com o Vasco, porque o Vasco, com todo respeito, é um time gigante, é um time de uma camisa gigante e é um time que tem, por exemplo, um projeto ambicioso aí, que é de se reforçar, tá buscando, por exemplo, tá buscando competições. Mas o Vasco vai jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. Então tem competição para os caras disputar. Tem competição para os jogadores que vierem disputar, não vem com esse papo. Então sobre o Vargas é isso. O outro jogador, por exemplo, que estão aí especulando muito aí e que estão dizendo que é o atacante misterioso, é o Brian Rodrigues. Brian Rodrigues do América do México. Brian Rodrigues que tem uma vida extracampo muito conturbada, muito complicada, mas eu quero falar do Brian Rodrigues aqui, jogador de futebol, tá? Sobre a vida extracampo dele, vocês tiram as conclusões de vocês, mas eu quero falar do Brian Rodrigues, jogador de futebol. O Brian Rodrigues, jogador de futebol, tem até números interessantes. É jovem, 24 anos, tem números bons, tem números pelo menos de assistência e de gols somados que são satisfatórios. É um bom jogador e é outro também que, assim como o Vargas, mais jovem, 10 anos mais jovem do que o Vargas, é outro, por exemplo, que chegaria no Vasco para ser titular. É outro que chegaria no Vasco para poder pegar e vestir a camisa e jogar pelo futebol que ele tem. Mas tem um problema: o dinheiro. Brian Rodrigues, eu vi nego falando aí que era 30 milhões, se não me engano. 30 milhões. Muito dinheiro. Eu nem sei se é de euros, cara, ou de reais. Enfim, eu acho que é de dólares, não sei. Posso estar errado aqui. O problema é que é muito dinheiro, cara. Os caras pedem para liberar o jogador. É muita grana. E estão dizendo que ele está forçando uma saída lá do América e tal. Mas o que tem? Pode estar forçando uma saída para poder ir para outro clube sem ser o Vasco. Isso não significa que ele vai vir para o Vasco. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas seria um bom jogador. Tá? Seria um bom jogador, na minha visão. Porque estão especulando aí Lloyd Augusto. Na boa, Lloyd Augusto para mim não é jogo pelos números, pelo histórico de lesão. Lloyd Augusto não é jogador para o Vasco da Gama não, gente. Não é jogador para o Vasco da Gama não. Agora, pode ser também que o Vasco não traga mais ninguém e fique aí testando. O Vasco está testando o Paê de falso 9. O Vasco está testando algumas alternativas com jogadores que já estão no elenco. Então pode ser também que não venha jogador nenhum não e que não passe meramente de especulação. Mas bem verdade é que são dois jogadores, na minha visão, que são bons jogadores, que ajudariam muito o Vasco. Eu não sei de vocês. Vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês pensam, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma live e aí a gente traz melhor aqui os números dos jogadores aí para vocês e alguma atualização sobre os reforços. Beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo.